Vamos fazer juntos essa leitura. Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus juntos, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sessão passada foi Lei e Graça, estava mostrando um pouquinho, sobre a questão, da união dessas duas palavras, dessas duas coisas, que uma não é contrária à outra. E hoje vai falar sobre Lei e Evangelho. Essa lição aqui, eu creio que ela traz uma coisa especial, que são definições. Tudo muda quando você define o que você está falando. Por exemplo, você fala, lei. Seguimos a lei? O que você define como lei? Então vai mudar a resposta. Se você define como lei, por exemplo, seguir os mandamentos lá, sacrifícios anteriores, daquelas leis de dietas, aí você fala, não, eu não guardo a lei. Agora, se você define lei como falar, amar o próximo, não roubar, não matar, se define lei, questão dos mandamentos, aí sim, eu sigo a lei. E não só isso, a gente vai aprender aqui nessa lição, que tudo muda, que a lei de Deus ela é especial, e há essa definição, que a lei não é simplesmente para ser cumprida como um regime militar, 7 horas você vai fazer uma oração, às 10 você vai fazer uma penitência, tal hora você vai na igreja, tantas horas. Não é assim. É uma forma em que Deus nos dá a oportunidade tanto de conhecer a lei, como praticá-la. A lição vai mostrar sobre isso. Conhecer realmente, porque uma pessoa pode ler a Bíblia e aplicar tudo errado. Não conseguir entender o que aquilo serve na prática. Então, a lei, para nós cristãos, ela tem um sentido. E a lição vai falar também sobre essa questão, como Deus move o nosso coração para praticar. É tão bom a gente ver o mover de Deus no nosso coração, da mesma forma como a gente sofre quando o nosso coração está se movendo a fazer coisa errada, a deixar certas coisas. E aí você tem aquela luta com Deus, aquela luta pedindo que Deus afaste o mal. Mas como é bom quando Deus simplesmente faz brotar no coração a vontade de você fazer as coisas boas, de você ir à igreja, de você dar o dízimo. Por isso que a gente às vezes não adianta você ficar insistindo, não, temos que ir à igreja tal dia, temos que... Porque se Deus não tocar no coração, a gente pode gritar aqui dia a dia. Tem pastor que fica aquela meia hora de aviso lá, aí só ouve os que já estão vindo, vai ficar meia hora lá falando, irmãos, nós temos que fazer isso. Claro que a gente tem que disciplinar, que a gente tem que dar o aviso, a gente tem que incentivar, mas a gente sabe que no momento certo Deus vai tocando no coração das pessoas. Mas então, entre desse resumo, tudo que a gente vai falar aqui está baseado nessa ideia inicial que eu trouxe para nós. O texto que nós acabamos de ler, ficando para o ponto 2 da lição. Lei e evangelho estão em conflito? Substitui? Não, claro que não. Jesus explicou, Paulo teve dificuldades com isso, alguns crentes que eram quase que forçados a seguir cerimônias, Paulo foi explicar. A forma de interpretação e aplicação, ela é diferente para nós cristãos do que era para os judaizantes, do que é para muita gente que não conhece a Deus.
E aí a gente vai perceber aqui que pode haver distinção, mas há uma ligação. Então, isso aqui é interessante, né? Ao mesmo tempo que há uma distinção, que a gente vai mostrar as distinções, mas há uma grande e forte ligação entre a lei e o evangelho. Não há como separar isso, né, um do outro. Ponto 1. A lei e o evangelho, uma distinção necessária. Aqui, esse ponto vai falar que existiram 2 modos de dispensação da graça. O que é essa dispensação? É como Deus, a forma que Deus usou para se relacionar com o homem, para revelar os seus ensinos, para ensinar a sua lei. Isso é que é a dispensação. Então teve a dispensação da lei e tem a dispensação da graça. Nessa dispensação da lei, ou nesse momento em que Deus estava agindo com aliança inicialmente lá com o povo, ele fez essas leis como algo, digamos assim, que era através dessas leis e mandamentos, que era como Deus agia, como Deus tinha aliança com o povo. Então aqui diz, olha, na dispensação da lei, Deus revelou sua vontade por meio de mandamentos, com vista a combater o pecado e manter uma parte da humanidade em aliança consigo. E aí, como foi isso? O uso de tipos, símbolos, instruíam o povo, provinham acesso à graça de Deus, na esperança, né, da obra redentora, ou seja, na esperança de Jesus. A gente estudou bastante isso, ficou bem claro que todas aquelas cerimônias, aquilo foi tão útil. Até a cor de uma cortina tinha uma importância naquela época, naquele sentido ali, porque fazia parte de uma dispensação, digamos assim, né, da lei, ou de uma forma que Deus tinha para se relacionar. O modo que Deus usou para se relacionar, ele foi mudando no sentido, no tempo. O que deve sempre ficar claro, que esse modo era algo temporário, aquilo não podia salvar, não era a cortina, não era o sangue, não era o animal que iria salvar. Eles eram só por si mesmo, vazios, ineficazes. E a gente vê como Hebreus explica isso, olha. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. Isso porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então ficou claro do que ele está falando, que lei que ele está falando. Essa lei dos sacrifícios, dos cerimoniais, dessa dispensação anterior. E a gente vive num mundo, né, de tanta interpretação de frases, frases cortadas, né, de falas desconectadas com o contexto. Se você ler aqui só essa primeira parte, ó, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. A lei é uma sombra. Aí você pode falar, tá vendo? A lei é uma sombra, isso aí era para o passado, agora não tem mais lei. Viva do jeito que você quiser, viva de liberdade. E tem gente que pensa assim. Não, cada um faz o que pensa, cada um faz o que entende. E a gente percebe que ele está falando de uma coisa específica aqui. A lei dos sacrifícios, dos bodes, dos touros. Essa lei, que hoje não tem mais sentido para nós, aqui diz o texto que puderam os antigos, por meio dela, vislumbrar a salvação. Foi útil no seu tempo. E agora, vindo Jesus, ele inaugurou um modo inteiramente novo e definitivo de Deus dispensar a sua graça. Ó, a dispensação de novo. Dispensou a sua graça. Como que Deus dispensou a sua graça no passado? Através daquelas leis e mandamentos. Agora dispensou a graça por meio de Jesus,
por meio do sacrifício de Jesus, e nós temos acesso a essa graça por meio do Evangelho. Então, quando a gente fala Evangelho, né, é a palavra, mas está falando principalmente da obra de Jesus, que é o Evangelho. Nascimento, vida, um Jesus que viveu sem pecado e que morreu por nós, ressurreição. Esse é o Evangelho. Não vivemos pela lei, porque agora nós temos o Evangelho. Antes eles ainda não tinham a Cristo. Eles viviam sobre a sombra, sobre aquilo que viria. É um tema muito comum, né? A gente sabe bastante desse tema, mas a gente precisa ter essa ordem. A lição trouxe uma ordem muito, muito boa, né? Das coisas, é uma ordem muito clara para a gente ter convicção naquilo que nós sabemos, né? Às vezes a gente sabe, mas não tem convicção, ou não sabe explicar muito bem a ordem. Então, se a gente estudar essa lição bem estudada, a gente vai ter uma ordem bem lógica de tudo isso aqui, né, que nós estamos vendo. No Evangelho, a obra redentora é proclamada a todos os povos. Agora já não há mais aquela dispensação baseada num povo específico que se reunia, né, o povo de Israel, judeus e gentios, a um só povo. Agora, essa lei, né, está no coração, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, trazendo o quê? Arrependimento, mudança, aquela mudança que eu falei há pouco. Como é bom você perceber que você está sendo guiado, direcionado, seu coração está pendendo para fazer coisas boas. Atos 2:38 diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse é um momento especial, a nova dispensação, na qual nós vivemos nela. Então, nós não vivemos mais na dispensação passada, mas nós vivemos nessa e vamos viver enquanto viver. Se Cristo não voltar antes, até o dia da nossa morte. Nossa consciência, né, é purificada, renovada. Hebreus 9:14, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como que eles tinham que purificar-se antes? Lavava, bacia, não sei o quê, corta aqui, enterra ali. Então, agora há um meio diferente. Jesus, por intermédio do seu Espírito, ele vai nos trazer essa purificação no coração. Somos transformados de modo digno do Senhor, Colossenses 1:10, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Esse tópico aqui, esse final aqui, vai ser mais falado mais lá para frente. Né? Ele só está dando um exemplo, mas mais lá para frente vai falar como que esse evangelho funciona na prática. E aí a gente vai voltar a esse tema. Mas fica claro aqui, então, que nós não precisamos mais dos símbolos. Isso aqui é importante. Né? Há igrejas que, de repente, levantam aí, né, querendo colocar alguns símbolos do Antigo Testamento, trazer de volta alguns rituais. Não precisamos dessas coisas. Elas continuam sendo úteis, continuam. A Bíblia sempre é útil. E a lição ressaltou isso aqui. Como que elas são úteis? Em forma de instrução. Não foi útil o tempo que a gente passou estudando, né? Aquela revista anterior, Deuteronômio, Levítico. A gente pensa, vou pular, Levítico não tem nada a ver comigo, né? Mas aí a gente vai estudando, a gente vai percebendo como perceber, né? É um testemunho, como Deus agiu na vida daquelas pessoas. Então é útil. Útil não para a gente fazer igual, mas útil para a gente compreender o mover de Deus, o testemunho de Deus. Isso tudo sempre será útil para nós. Gostei desse tópico, que ele traz um resuminho bem específico aqui. Ó. Se você não leu nada e lê só essa parte final aqui, você vai ver o resumo. A parte que termina aqui é o seguinte, ó. Lei e evangelho não são a mesma coisa. Show aí na sua revista? Finalzinho.
Lei e evangelho não são a mesma coisa. São dois modos diferentes, que a gente viu a palavra sendo usada aí, que era dispensação. São dois modos diferentes, pelo qual Deus manifestou sua graça e aproximou os homens de si. Então, ele já deu a definição de lei aqui, né? O que ele está chamando de lei e evangelho aqui? Lei é a dispensação do Antigo Testamento, dos rituais e de tudo mais. Evangelho é Jesus. Os dois modos diferentes que Deus usou para manifestar a sua graça e aproximar os homens de si. No entanto, dizer que são diferentes não significa que são excludentes. Certo? Há uma ligação entre eles, são importantes. Enquanto a lei preparou os homens para receberem a Cristo, o Evangelho expõe perfeitamente os mandamentos e conduz os homens à prática deles. A lei preparou o homem para receber a Cristo, e Cristo prepara o homem para receber a lei, ou para cumprir a lei de forma especial, de forma real, né? Como deve ser. E não como os fariseus interpretaram, né? A lição da semana passada foi muito boa, né? Nesse sentido de explicar um pouquinho para a gente o que é o fariseu, né? Um homem piedoso que viu que a igreja estava sofrendo perseguições, estava caindo para o mundanismo, ele falou, não, vamos viver a lei, vamos viver a verdade. Só que aí o coração foi se deixando de lado, e eles se firmaram tanto em verdades que começaram a criar a verdade que não era nem verdade. Então, precisamos de Cristo para entender a lei, senão a gente se transforma num fariseu, né? Só cumprindo regrinhas e não leva a lugar nenhum. Vamos continuar então? Tópico 2. O Evangelho aponta o sentido da lei. Aí agora a gente chega no nosso texto básico aqui de Mateus 22, 34 a 40. Os fariseus, percebendo, né, como Jesus falava, eles sempre estavam tentando pegar Jesus, uma resposta que eles pudessem acusar Jesus, né, e faziam perguntas difíceis para Jesus. E eles fizeram essa pergunta para Jesus em relação à lei, né? Qual é o ponto central da lei? E como diz muito bem aqui a revista, que não era muito fácil responder essa pergunta. Aliás, nunca é fácil responder perguntas, né? E tem esse lado, né? Quando alguém te pergunta alguma coisa, às vezes ele não quer saber só a sua opinião, ele quer te traçar um perfil seu. Então ele olha para você e fala, você é a favor da pena de morte? Ele quer traçar um perfil seu. Você é a favor do aborto? Você é a favor disso? O que você pensa em relação àquilo? Para você, o que é uma equipe de louvor? Então, dependendo da definição que você dá, você está sendo, né, é esquerda, é direita, não sei o que é. Tá? Você vai demonstrar o que você é. E quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, exatamente isso que eles queriam. O que ele vai responder, né? E aqui também a gente aprendeu uma definição sobre o que é a diferença entre fariseu e saduceu. Aqui ele dá uma definiçãozinha sobre isso. Por quê? Porque essa pergunta não era tão fácil de responder, porque era uma pergunta que ia te trazer, se você pendia mais para o fariseu ou mais para um saduceu. Né? Então, qual que foi a definição aqui de fariseu e saduceu? Eles falaram que os fariseus se preocupavam mais com as questões em relação ao sagrado espiritual, questão do religioso. Né? Então, o fariseu era aquele homem que estava dentro da igreja, né? Os dois, fariseu e saduceu, mas estava preocupado, não. Tocou o hino, mas não tocou o cântico, aquele cântico não deve tocar o hino, mas questão religiosa, né? Você não deve fazer esse tipo de coisa, a sua oração deve ser assim, você esqueceu aquilo lá. E o saduceu era mais relacionado às questões do mundo, como que se colocava em prática, aqui era a relação natural, civil, né? Ou seja,
Ou como que você aplica a lei lá fora? Não, você é crente e está fazendo isso errado, né? Você não está pagando seu imposto, ou você não está vivendo conforme a lei. Era questão lá fora, correto? Então, acho que Jesus, ele sofria dos dois lados, né? Tanto pelo fariseu como pelo saduceu. Talvez até mais por esse saduceu aqui. Porque Jesus comia com pecadores, Jesus tinha uma postura, né, em relação ao mundo diferente do que eles, né? Eles, lembra que nós falamos? O fariseu também era assim, né? Separava, não queria nem saber quem que era o mundo. Então, qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus, bem conhecida, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus, do teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, nessa resposta, ele mostra muita sabedoria e ele contemplou o que chamamos de mandamentos centrais, de maior importância, que se refere a Deus e ao próximo. E esses mandamentos centrais englobam todos os outros. Se eu amo ao meu próximo, eu não vou matar o próximo. Então, se eu falasse meu mandamento principal é não matarás, eu não estaria incluindo outras coisas? Mas agora, quando eu falo ama teu próximo, eu estou incluindo não matarás e não adulterarás e não um monte de coisa. Quando eu falo amar a Deus, eu também estou incluindo todos os mandamentos. Olha, se eu amo a Deus, eu vou participar do culto da igreja, eu vou dar o meu dízimo, né? Então, se eu coloco, o principal mandamento, a lei, é dar o dízimo. Mas e os outros? Então, essa frase de Jesus resumiu realmente de forma especial, porque abrangiu toda a lei. E não tiveram também muito como acusar Jesus. E esses dois mandamentos são definidos pelo amor, que é o mais importante de tudo, o amor. Esse amor que nós temos exemplo de Jesus por nós, Deus por nós, e é o amor que nós devemos também dar ao próximo. A ênfase da lei era algo importante, mas agora Jesus põe em evidência um aspecto mais profundo do nosso relacionamento, ou do relacionamento com a lei. A obediência por obrigação ou por medo tem valor limitado, mas quando é motivada por amor, a obediência se torna agradável, um agradável motivo de alegria para quem obedece e para quem é obedecido. Então sempre a gente percebe, né, quando 1 Coríntios 13 começa com aquela frase, né, antes do versículo 1, passo a mostrarmos um caminho sobremodo excelente, que é exatamente Jesus foi além da simples lei, a lei que é a letra, né? Aquele código, regulamento, tópico. Você chega num hotel, você chega num lugar, não, horário tal, horário não sei o quê, é proibido isso, né? Algo. E Jesus veio mostrar uma lei do amor que vai te fazer, às vezes, nem precisar do regimento ali, do regulamento, que como Deus vai falando conosco. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo, nós espontaneamente, né, eu vou voltar a falar várias vezes naquilo que eu falei de Deus mudar o nosso coração, Deus vai mudando o nosso coração e vai nos despertando para o que nós precisamos realmente fazer. Ele vai tirando de nós um pouco desse desejo, né, do eu, né, que eu quero, mas o amor a Deus nos faz entender o que Deus quer. Isso é o amor, né? Quando eu amo meu próximo, eu não vou pensar mais em mim mesmo, eu penso o que o meu próximo precisa, o que eu devo fazer para ele. Quando eu penso e amo a Deus, eu quero agradar ao Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, e aí o amor motiva o quê? A obediência. É uma obediência agradável.
Quando vem um mandamento qualquer, né? Você se alegra por poder realizar isso. Você vê algum irmão precisando de alguma coisa, você não fala, ai meu Deus do céu. Até morto, né? A pessoa morre, você fala, tinha que morrer logo hoje, estava tão ocupado, agora vou ter que ir lá no velório. Pô, peraí, gente, a pessoa... Então, se você tem um bom coração, você se entristece e fala, nossa, eu vou parar tudo e vou lá orar pela família. Então, como que o amor muda o nosso coração, a nossa forma de agir? E é isso que nós precisamos, né? Mais e mais, mais e mais. Meu prazer é estar na lei do Senhor. O salmista diz, Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. E assim nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo. Nós deixamos dia a dia o prazer, né, pelas coisas que não são de Deus, que não nos alegram, que não alegram a Deus. Deus tira o sabor dessas coisas. Aqui ele continua falando um pouquinho sobre essa relação do amor ao próximo. E aí vamos aqui. Em dura crítica feita aos escribas e fariseus, Jesus observou que a prática meticulosa de dar o dízimo, e até das menores hortaliças, não justificava a negligência da justiça, da fé, da misericórdia, os preceitos mais importantes da lei. É a questão, né, que a gente sempre percebe. Voltando a 1 Coríntios 13, que passagem maravilhosa. A gente devia ler 1 Coríntios 13 pelo menos uma vez por semana, que é tão, tão bonito, né? Nós lemos ontem lá na reunião da SAF, uma passagem muito bonita. E lá fala, sem amor, nada serei. Sem amor, nada tem importância, né? Vou até abrir aqui o texto, só um pedacinho do início aqui. Sem amor serei barulho, ainda que eu fale, ainda que eu faça, ainda que eu seja o que... Tem uma lista enorme aqui. Se não tiver amor, essa é a frase que eu queria. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Posso ter qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa. Quanta boa obra, né, realizada com outro objetivo, senão engrandecimento pessoal, vantagem pessoal. Nós falamos na quarta-feira sobre Abimeleque, uma pessoa que falou, não, eu vou governar, e ele estava preocupado com o quê? Com ele. Quantas vezes isso acontece em relação a alguém que tem amor só a si mesmo, esquece do outro. É capaz de matar, é capaz de roubar, é capaz de mentir, fazer qualquer coisa para estar lá no poder. Porque o que interessa sou eu. E é aqueles que o elegem, estão na inocência, não, ele vai me ajudar, ele vai fazer o bem, ele vai me dar, né? Vai te dar nada. Porque o interesse é ser, é estar no poder. E a gente tem que pedir muito a Deus, né, para que Deus coloque amor no nosso coração. Porque tudo que a gente venha fazer é interesse de poder fazer alguma coisa pelo nosso próximo, ajudar o nosso próximo, abençoar o nosso próximo e nunca aparecer. Também o que nós falamos na mensagem, né, da devocional, quando tudo que nós fazemos e nós somos escolhidos por Deus, não é porque a gente, não, ele lá é especial, então eu vou colocar ele lá no que... Não. Especial a gente não tem nada, mas Deus nos torna melhores, e nós só podemos nos tornar assim, né, reconhecedores da graça de Deus, se amarmos ao Senhor. A gente vê muitas histórias, né, de pessoas que tiveram oportunidades de crescer na vida, vamos dizer assim, empresarialmente,
com a ajuda de outros, de repente esquece, né? Acha que chegou lá sozinho e às vezes despreza e nega ajuda a alguém que o colocou lá no alto. Então nós não podemos ser desse jeito, né? Desprezar ao nosso próprio Deus, aquele que nos deu tudo. Vemos que se enganam aqueles que querem fazer oposição entre a lei e o evangelho. Concluindo então esse ponto 2, a oposição entre a lei e o evangelho? Não, eles vão se completar e o evangelho ele vai explicar para nós a lei, né? Esse tópico aqui, ele fala que o evangelho aponta o sentido da lei. E por que o evangelho aponta o sentido da lei? Porque o evangelho é o amor de Deus no nosso coração. E ele aponta o sentido. Qual que é o sentido da lei? É o amor. A lei só tem sentido se ela for realizada pelo amor de Jesus. O que é o evangelho? Não é Jesus amando, Jesus perdoando? Então, ter o evangelho é ter amor. E aí, por esse amor, eu vou seguir esta lei. Quem imagina que o evangelho veio nos dispensar do cumprimento da lei, né? Tá errado. Na lei encontramos uma descrição externa daquilo que o evangelho exige desde o coração. Jesus deixou isso bem claro quando disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Pois aquele pois que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Ponto 3. Pelo evangelho a lei é cumprida. É interessante que a gente descobre pelo evangelho o que é a lei, e à medida em que nós descobrimos o que é a lei, nós descobrimos que nós não podemos cumprir essa lei por nós mesmos, que é por meio de Cristo que nós vamos cumprir, por meio do evangelho que nós vamos poder cumprir essa lei. Porque seria muito difícil, né? O cristão não é aquele que tem a verdadeira compreensão do evangelho. Para quem que é mais difícil andar na lei? Para aquele que não compreende direito a lei ou para aquele que sabe exatamente a lei? Para aquele que sabe exatamente a lei. Eu não sabia que aqui era 100 por hora, né? Por isso que eu passei a 120. Sabemos que está errando também, mas ele não tem um problema com isso, porque ele desconsidera a lei. Agora, nós sabendo, se nós passamos 120, nós estamos pior que aquele. Por isso que nós, ao mesmo tempo que sabemos, nós recebemos também o evangelho, que vai ser algo que nos vai proporcionar condição de entender como obedecer e como, mesmo assim, né, ser salvos. Porque você, descobrindo a lei, você vai descobrir que você não tem condição de cumpri-la. Então você está perdido, mas no lugar de estar perdido, a gente tem a Cristo, que nos leva à salvação. É mais ou menos isso aqui que a gente vê. Pelo evangelho, a lei é cumprida. Ponto A. O evangelho faz verdadeira exposição da lei. Então, tudo que eu falei, agora vamos separar. O que o evangelho faz primeiro? A verdadeira exposição da lei. Eu compreendo. Um exemplo disso é o Sermão do Monte, né? Como Jesus explicou. Não adulterarás. Aquele que olhar com a intenção impura já adulterou. Está explicando. Faz uma compreensão mais ampla. Não matarás. Olha, se você grita com o seu irmão, e se você odeia no seu coração o seu irmão, você está já pecando. Então, difícil, né, irmão? Essa explicação da lei é que está tornando mais difícil a vida. Porque você poderia falar, não matarás, nunca matei ninguém. Ah, tá, mas não é só isso. Aí Jesus explica, olha, não pode odiar as pessoas.
Então tem matado alguns. Nesse momento eu estou matando alguns, né? Aí fica mais difícil. Mas não é só mais difícil. Essa primeira parte é que é o mais difícil. O Evangelho faz verdadeira exposição da lei. Na leitura dos Evangelhos, encontramos Jesus discutindo com os escribas e fariseus, um modo que eles interpretavam erradamente a lei. E Jesus vai mostrar para eles. Então, Jesus, mais do que um rabino, mais do que um conhecedor da lei, ele era alguém que mostrava um ensino diferente. Interessante isso. Você pode ter uma mensagem que a pessoa vem e explica perfeitamente um texto bíblico. Você sai de lá sabendo tudo. Mas isso aí aplica na onde? Às vezes você não conseguia. E Jesus explicava e aplicava. Ou seja, não era simplesmente mais um rabino, aquele teólogo, aquele que explica todas as coisas, mas alguém que aplicava, que dava sentido, um sentido espiritual à lei, que mostrava o que realmente aquilo era, para que aquilo servia. Então, nós podemos ter uma ferramenta nas nossas mãos e não saber utilizar. Ele ensinava com autoridade. Que a autoridade era essa. Primeiro ele disse aqui, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Que autoridade, né? Você pega alguém que vai te ensinar sobre determinada coisa de uma empresa, por exemplo. Não, vem o criador da empresa, já mudou, né? Então ele sabe explicar melhor aquilo. Jesus falando com Nicodemos, tu és mestre e não compreendes? Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Então, essa autoridade de Jesus, ela vem de forma especial aqui. Jesus não só, reconhecemos assim a autoridade de Jesus, não só de contradizer o ensino de fariseus e escribas, mas também de apresentar o verdadeiro sentido e a aplicação da lei. Isso aqui é importante. Jesus não era aquele simplesmente que falava, não, vocês estão errados nisso, estão errados nisso, estão errados nisso. Mas apontava o certo também. Então, nós não podemos ser aquele crítico apenas das coisas que estão acontecendo, das pessoas, mas como Jesus nós temos que falar, mas não é assim, é como, trazer para o lado da lei, para o lado certo. Aquela frase que eu já falei algumas vezes aqui, ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, o que a tradição, o que os fariseus, não é que era a Bíblia do Antigo Testamento, não era a tradição. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele está explicando, a proposta de Jesus é explicar a vontade de Deus, é mostrar, aplicar essa lei nos relacionamentos, é mostrar, aplicar essa lei na questão, em coisas específicas, Jesus ensinou muitas coisas e assim nós temos a palavra, como Paulo, como outros irmãos. Isso foi a explicação verdadeira. Aqui fala, o cumprimento da lei não se limita em apenas aspectos externos e formais, está fundamentada na retidão íntima, que é muito superior. E é muito superior isso mesmo. Você pode até cumprir uma lei formalmente, mas é muito superior quando você está cumprindo aquela lei, uma relação íntima, coração, isso é muito mais importante. Você pode estar cumprindo a lei aqui no aspecto formal externo, ficando até o final da aula, mas é melhor que você já, mesmo cansando um pouquinho às vezes, mas você está envolvido, eu quero ouvir a aula, eu quero aprender, eu estou aprendendo. Isso tudo está relacionado à diferença da aplicação da lei. Porque a gente sabe que quem vive só no formal não sobrevive muito tempo. Pensou um casamento formal, trabalhando formal. Eu vou lá no trabalho, eu odeio meu trabalho, mas eu tenho que cumprir aquela regra. É terrível, né? Até quando você vai desse jeito? Uma família, eu acho
péssimas essas reuniões da família, né? Ter que visitar meu pai, né? O pior momento da minha vida, ter que ir no domingo lá na casa da minha mãe almoçar. Pô, que isso? Formal só? Mas tem gente que vive no formal. No formal quase, né? Vive no formal e tá ruim o negócio. Não vai dar muito certo. Eu preciso e eu tenho isso através do Evangelho. Aí entra o ponto B que eu falei. Então, a lei, o Evangelho abre o nosso olho. Mas não só abre o nosso olho, como o Evangelho faz o que a lei não pode fazer. Ou seja, nós não podemos cumprir toda essa lei. E o cumprimento formal também não adianta nada. E como que nós estamos numa enrascada? Então não, nós estamos em Jesus. E vamos ver o que ele diz para nós. Precisamos mais do que a exposição da lei, precisamos algo que nos capacite a viver conforme o ensino que recebemos. E aquilo que eu falei, vou repetir, acho que é uma coisa que vai ficar gravada, né? É Deus moldando o nosso coração para a gente fazer essas coisas. Porque o nosso sentimento, irmãos, ele altera tanto. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Quando é para um tipo de sobremesa ou um tipo de roupa, né? Tudo bem, não tem importância nenhuma, não. Eu só uso calça jeans, não, agora só uso roupa social. Ou quero cabelo comprido, quero cabelo curto. Tudo bem, você vai mudando, né? Vai mudando, não tem problema, é até bom mudar de vez em quando. Agora, o sentimento não pode ser um fator de decisão para a minha vida, né? Não gosto de pessoas. Você gosta do quê, então? De parede, de prego, de alumínio, né? Tem uma relação muito grande, né, com alumínio, né? Prefiro ouro, né? Não tem isso. Se eu estou identificando algo errado na minha vida, de acordo com o que o Evangelho me ensinou, eu gosto mesmo de roubar, né? Você identificou uma coisa errada na sua vida. Você tem que buscar no Senhor, que Ele vai nos capacitar, que Ele vai mudar o nosso coração para que a gente faça o bem. Então, Jesus restaura a nossa vida, o nosso coração. A exposição da lei é importante, mas mais do que a exposição da lei, é esse poder do Evangelho de transformar a nossa vida. O Evangelho transforma a corrupção humana. Efésios 2 aqui diz: criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. À medida que nós vamos evoluindo, né, dia a dia, nós vamos crescendo nesses caminhos do Senhor, a comunhão com Deus. Vamos buscando o Evangelho. Romanos 8, 3 e 4. Ora, o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, e em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Evangelho é essa manifestação do poder. A gente falou bastante sobre isso também em sermões e mensagens durante esse ano, né? Como esse poder de Deus, capaz de mudar nossa mente, nos tornar cativo da palavra e não cativo da nossa própria vontade ou do mundo, né? Mas voltados a Deus. Ao invés de nos dispensar do cumprimento da lei, o Evangelho vem implantar em nós um novo coração, onde estão escritas as leis do Senhor, e gerar uma nova habilidade para tal boa obra. Essa frase é bem importante, né, da revista. O Evangelho não vem dispensar. Agora eu vivo pela graça, não vivo pela lei. Agora eu vivo livre. Deus é amor. Deus não é esse Deus legalista de vocês, que fala que a gente não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Que isso, Deus é bom, eu posso. Não. Nós vivemos e o Evangelho não nos dispensa de cumprir, mas ele nos capacita, ele nos gera habilidade. Habilidade também é uma coisa interessante, né? Habilidade em determinadas situações é adquirida com esforço, mas você que
que conquista aquela habilidade, você percebe que não é só esforço. Você por você mesmo não faria aquilo. Então você começa a tocar um instrumento, você tem habilidade, mas de repente você percebe, nossa, mas eu estou tocando melhor do que eu imaginava. Eu não imaginava que o meu corpo conseguiria fazer esse exercício físico que agora faz, ou etc, etc. Não é interessante essa história de habilidade? Então você percebe um dom e você fala, nossa, como Deus desenvolveu isso aqui? Eu achei que não seria capaz de, né, E se você não teve essa experiência em alguma coisa, se esforce mais para você ver, né? Como que Deus faz, transforma as nossas habilidades e aumenta, e amplia, de uma forma que você fala só Deus mesmo. Aí volta a mensagem do início, né? Não somos nada, é o pincel que de repente está lá fazendo aquela pintura maravilhosa. É a mão de Deus que está ali na sua vida. Porque se não fosse a mão de Deus, era um rabisquinho qualquer lá. Pode se esforçar o tanto que for, continuaria rabisco. Somos habilitados. Deus não nos dispensa de cumprir a lei, e nós nem queremos isso. Nós ouvimos nas lições anteriores, né, que a lei é boa, a lei é o melhor caminho. Quem quer ser dispensado da lei? Eu não quero. Porque o que é melhor do que a lei? Nada, não tem nada melhor do que a lei. Quem fez a lei? Foi Deus. Deus ia fazer alguma coisa que não é perfeita? Eu posso não entender, né? Ah, Deus, por que o Senhor criou essa lei proibido adulterar? Mas que coisa, nada a ver. Que problema, né? Não foi você que fez a lei. Se Deus fez é porque é bom assim. Segue ela. Você não entende? Mas segue. E qualquer outra lei que a gente encontra, nós podemos sim, né, entender que é a melhor para nós, porque ela veio de Deus e nós somos habilitados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, para cumpri-la. A plenitude dessa verdade ainda não se realizou em nós, ou seja, nós somos dia a dia, né, o Evangelho vai transformando as nossas vidas. Pedro escreveu que nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu gosto também bastante desse versículo, né? Não foi doada alguma coisinha, não. Todas as coisas que nós precisamos são doadas por Deus para nós. É o material que nós precisamos para viver. Porque sem material a gente não consegue resolver certos problemas, certas questões. Sem a ferramenta adequada, você não consegue desparafusar um parafuso. Mas Deus nos proveu todas as ferramentas. Nós temos que nos voltar para elas, praticar essas todas coisas de Deus. Conclusão. A lei e o Evangelho constituem modos distintos de manifestação da graça salvadora, pertencem a momentos diferentes da história da redenção. Então, esse foi o ponto 1, né? Lei no sentido de sacrifícios e cerimônias, foi uma dispensação de Deus a executar a sua graça, a dar perdão, a abençoar as pessoas naquele tempo, a cumprir uma aliança. O Evangelho, num outro momento, em que Cristo vem para essa nova dispensação, assim não é mais necessária essa lei no aspecto dos sacrifícios. A relação é de profunda continuidade. Por quê? Porque o Evangelho, ele nos mostra, né, a lei, ele nos mostra, a partir do amor ao Deus, ao próximo, como assim praticar a lei. Então, quer praticar a lei? Ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você levantar cedo e fazer essa oração, Senhor, que eu nesse dia ame ao Senhor e ame ao meu próximo, todo o coração, todo o entendimento, você não vai errar tanto, vamos dizer assim. Não posso dizer que você não vai errar em algum momento, porque nós somos fracos, é difícil essa perfeição, mas você vai andar muito melhor naquele dia, amando ao seu próximo, amando a Deus. Ao invés de abolir a lei de Deus, Jesus nos mostra como realmente cumpri-la. E o Evangelho nos capacita, por meio do Espírito Santo, a fazer isso. Acho que ficou bem entendido, né, irmãos? Aplicação.
Que tal fazer uma revisão dos mandamentos baseados no princípio do amor? Temos obedecido a Deus de coração ou somente por obrigação ou por medo? Peçamos a Deus que sonde o nosso coração, para que encha-nos do seu Espírito, para que a lei de Deus seja o nosso prazer, para que nossos atos reflitam a transformação produzida no Evangelho.